Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2025. A Europa deve dar garantias de segurança à Ucrânia. Quem disse isso foi o conselheiro de Trump, Mike Waltz, que é justamente o conselheiro de segurança nacional. E ele disse que quem deve fornecer garantias de segurança para a Ucrânia é a Europa. Vamos ver isso em mais detalhes, mas primeiro eu quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Aqui você vê a verdade. Conto com vocês inscritos no canal. E não esqueçam de dar o like. Conto com vocês. Obrigado. Bom, Mike Waltz, como eu falei, o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos da América, né, do conselheiro de Donald Trump, o presidente americano, o que ele disse? A Europa deve assumir garantias de segurança para a Ucrânia após a guerra, enquanto os Estados Unidos devem recuperar os custos de assistência militar da Ucrânia, em particular por meio de uma parceria em metais de terras raras. Ele está parafraseando, ele está repetindo o que o chefe dele falou, ou seja, o que ele disse é o que o pensamento de Donald Trump, ou seja, ele não interpretou, ele apenas disse que o que o chefe mandou ele dizer para a Ucrânia, numa entrevista à rede americana NBC, e replicada nos principais jornais do mundo. E diz ele ainda que o princípio fundamental é que os europeus devem assumir a responsabilidade por este conflito. O presidente Trump, falou novamente que vai acabar. Em termos de garantia, então, deve ficar com a Europa. Agora, ele não deu uma resposta direta sobre uma pergunta da conversa entre Trump e o Vladimir Putin, o ditador da Rússia, mas ele observou que na próxima semana as questões da guerra entre a Rússia e a Ucrânia serão objeto de discussões entre a liderança americana e a Europa. Ele, inclusive, vai estar presente. Essa reunião será em Munique, né? Na próxima semana estarão lá o novo secretário de Estado, o chefe do Pentágono, o vice-presidente, o Vance, né? O enviado especial para a Rússia, que é o general Keith Kellogg, e a Ucrânia, que vai estar presente também, com o próprio presidente Zelensky liderando o grupo ucraniano que estarão nessa ocasião. E também ele falou que era necessário levar todas as partes à mesa de negociação. A economia da Rússia não está indo bem, né? E o Trump prometeu novos impostos, tarifas, novas sanções para a Rússia, né, caso eles não concordem em sentar à mesa de negociações para tentar chegar a um acordo de paz. Que eu acho que eles vão tentar chegar, o ditador russo, a um acordo de cessar-fogo, para ele continuar a guerra quando ficar em situação um pouco melhor. Isso veio de conversas, inclusive, com o presidente Xi, com o primeiro-ministro Modi da Índia, o Xi, que eu disse é o da China, né? Xi Jinping, e também com o primeiro-ministro Modi, com líderes do Oriente Médio também. Todos estão prontos para ajudar o presidente Trump com essa guerra, falou o assessor para a segurança nacional. Aí disse ele, concluindo, vamos colocar os dois lados na mesa de negociações. E ele ainda disse que Trump está pronto para levantar todas as questões nas discussões na próxima semana. E ele falou, isso inclui o futuro da nossa ajuda à Ucrânia. Nós precisamos recuperar os custos da ajuda militar à Ucrânia por meio de parcerias com os ucranianos em seus metais de terras raras, seus recursos naturais, seu petróleo e gás, porque ela tem, no Mar Negro, ela tem inclusive plataformas de exploração de petróleo e gás, ela que eu digo a Ucrânia, e também na compra dos nossos. Então, eles querem fazer um negócio. Agora, eu fiquei meio cabreiro quando esse assessor de segurança nacional, o Mike Waltz, não tem o T, é W-A-L-Z, quando ele disse que eles temos que recuperar os nossos custos, eles vão recuperar aquilo que o governo anterior deu, eles vão
querer explorar a Ucrânia assim, aquilo que foi uma ajuda dada pelo Congresso, ou é a nova ajuda que eles querem vender a troco dos metais. Então é uma situação que eu achei estranha e fiquei meio com o pé atrás. E ele enfatizou que a guerra russo-ucraniana tem que acabar, né? E enfatizou também que a garantia de segurança quem vai assumir é a Europa, né? E de alguma forma o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai acabar com a guerra, mas até agora ele não disse como é que vai acabar com a guerra, como é que vai ser o final dessa guerra. Na minha opinião, ele ainda não tem plano nenhum. Ele vai tentar estabelecer um plano depois que falar com Zelensky, depois que falar com Putin pessoalmente. Embora que eu acho que o Putin vai para a reunião com o Donald Trump, o ditador russo, vai tentar nessa reunião convencer o Donald Trump das suas teses e vai tentar fazer o cachorrinho de estimação, o Donald Trump, o cachorrinho do Putin. Então eu não sei como é que isso vai acontecer e como isso vai rolar. Na realidade é uma grande incógnita, não sabemos se vai continuar essa guerra ou não, eu acho que ainda vai continuar por mais um tempo. O ideal é que terminasse efetivamente esse ano, mas essa determinação com que a guerra está indo, mesmo com o fracasso da Rússia em atingir os seus objetivos de uma maneira muito clara, eu acho que Trump continua também a ameaçar, ele já ameaçou o Putin através da imprensa, dizendo que as sanções que ele ia fazer, que eu já citei anteriormente, o Putin inclusive está aumentando impostos, porque a economia vai mal, ele precisa mais dinheiro, ou seja, a Rússia está sofrendo com isso. Isso é sabido, essa foi a abordagem que Donald Trump deu como uma possível ferramenta de influência sobre o presidente russo. Então, mas ainda é claro que o ditador russo reagiu de tal as ameaças, e Waltz também enfatizou que Trump, no final da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, todos vão estar literalmente prontos para ajudar. Inclusive, repetindo novamente, ele repetiu aquela história dos líderes mundiais, como Xi Jinping e Narendra Modi, que querem ajudar a acabar com a guerra. Está todo mundo interessado em acabar com a guerra e todo mundo vai sentar-se à mesa das negociações. Mas ninguém sabe ainda como acabar com essa guerra, porque Putin não vai querer ceder os territórios. E o Donald Trump vai propor que ele volte ao território da Rússia, porque aquilo é da Ucrânia, né? Aquilo é inviolável. O território que ele ocupou é um território estrangeiro, não é da Rússia e nunca foi da Rússia, e eu acho que nunca será da Rússia. Então esse é um problema que eles têm hoje nessa mesa de negociações, o radicalismo do ditador russo, que continua insistindo em manter as suas posições, apesar das suas tropas estão tendo perdas muito grandes mesmo, diariamente, mais de 1.000 soldados por dia eles têm perdido, já a partir do ano passado. Então, por causa disso, tem essa quantidade grande de baixas, mas ele continua insistindo e acredita que o melhor caminho para a vitória é sacrificar, é matar seu povo no campo de batalha. O que fazer quando temos um psicopata para negociar esse assunto? E ele acha que a tática dele é a correta. Eles nunca mudaram de tática no campo de batalha. Eles sempre fizeram essa tática, tanto com as armaduras dele, que são os blindados, tanto tanques como blindados de combate, que transportam tropas, assim como com seus soldados. A estratégia, a tática é sempre a mesma, e eles estão tendo grandes perdas por causa disso. Mas vamos apostar na negociação também, que dê certo, que haja paz e deixem de morrer. Inclusive, a minha maior preocupação é com a Ucrânia, porque civis estão morrendo, assassinados pelo ditador russo. Ele não assassina só os seus, ele assassina principalmente, destrói cidades, assassina civis ucranianos e também assassina o exército ucraniano, de uma guerra que ninguém pediu para acontecer, apenas na cabeça doente do ditador. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Aqui você viu a verdade.
Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.